Alguém já falou alguma vez a frase, faça o que você quiser? Levanta a mão. Quem não falou isso alguma vez? Agora levanta a mão quem já escutou alguma vez que alguém falou isso para você. Faça o que você quiser. Levanta a mão. Ah, bom. Se alguém nunca escutou isso e nunca falou isso, deve morar em Marte. Com certeza. Muito bem. O que significa essa frase? Já pensou? Alguns dizem que os rabinos, especialmente os que gostamos da filosofia e da educação, não temos o que fazer, então vamos analisando frases populares na profundidade, mas prestem atenção. Essa frase, no mínimo, pode significar, Celinha, pode significar várias coisas, é bem interessante isto. A primeira é, não me interessa nada do que você faz. Faz o que quiser. Descaso. Desinteresse. A segunda pode significar quase o contrário. Eu não me importo. Faça o que você quiser, eu vou te apoiar. Faça o que você quiser. Tudo bem. Um pai, uma mãe, um cônjuge, um parceiro, um amigo, um avô às vezes, tem essa atitude. Sempre estarei com você. Faça o que quiser mesmo. Alguns dizem que faça o que quiser é um modo de mandar de todo modo. Faça o que quiser. Na verdade, é porque eu autorizei você, nesta circunstância, a fazer o que você quiser. Eu sou quem manda em qualquer uma das opções que você pegar. Porque eu falei, faça o que quiser. Porque eu poderia ter falado o contrário. Não pode isso e não pode aquilo. Dessa vez eu dei autorização. Faça o que quiser significa eu mando. E às vezes pode ser o contrário do segundo. Faça o que quiser porque eu igualmente não aprovo nada. E não gosto de nada do que faça. Faça, diga o que for, porque sempre estará tudo mal. É a mesma frase. Esse tipo de coisas gostam especialmente os publicitários. O primeiro presidente que eu tive lá atrás em Barcelona era um publicitário. E ele mostrava como isso mostra que tudo depende de como se dizem as coisas. E que por isso era necessário ele, para poder vender melhor ou resolver melhor qualquer coisa. E tinha também umas piadas muito boas, quem quiser depois eu conto no Kiddush. Nós vivemos justamente nesse momento no qual as tais de fake news são tão poderosas, mas tão poderosas, que as news param para indicar quais são fake e quais são verdadeiras. Já viram isso? No Jornal Nacional e em tantos outros lugares. Estão nos alertando o tempo todo, cuidado, porque tudo aquilo é tudo mentira, não é mais ou menos. É mentira mesmo, tudo fabricado. Não é somente o Papa vestido de short e jogando bola. Isso é óbvio que é mentira. Ou Trump junto com Bibi na Riviera de Gaza. Claro que isso é mentira. Mas tem coisas que parecem verdade e não tem nada de verdade. Essas são fake news. Existe uma outra coisa que não é o mesmo. E que é a diferença de narrativas. Diferença de narrativas não é o mesmo que fake news. Narrativas diferentes talvez seja a vida toda. Nós vemos isso constantemente na mídia. Mas vemos isso também na vida. As fake news, como falei, são mentiras. As narrativas podem ser ou não. Algumas vezes pessoas inventam narrativas com maledicência, com má intenção.
Como, por exemplo, fazia e explicou claramente que ia fazer o famoso propagandista de Hitler, Imar Shemo, Goebbels. Ele disse abertamente que ele ia inventar mentiras que as pessoas poderiam acreditar com facilidade para testar o nível de ódio que a sociedade tinha contra os judeus, para entender quanto poderia fazer do programa da solução final. Essa é uma narrativa, não é uma fake news. Ele contava uma história sobre os judeus, com muita má intenção. Talvez a pior de todas. Mas nós muitas vezes vemos essas coisas à nossa volta. Pessoas nos contam coisas que não são verdade, ou que são mais ou menos verdade, ou que são interpretações com má intenção. Essas são narrativas maliciosas. Mas existem diferentes narrativas, que muitas vezes são diferentes, sem má intenção. São diferentes porque são percebidas em formas diferentes. Porque pessoas entenderam isso diferente, escutaram diferente. E por que pessoas diferentes escutam uma mesma história de formas diferentes? Ou entendem uma mesma história de formas diferentes? Acabamos de ver, a mesma frase pode ser entendida pelo menos de 4 formas. É a mesma frase. Tem adolescentes que escutam a mãe ou o pai dizer, faça o que quiser, e se sentem livres e felizes. E outros que se sentem no abismo. Meu pai não se interessa por nada, não vai me cuidar. É interpretativo. É legítimo. Ninguém tem má intenção aí. É o que pode fazer. Às vezes as diferenças vêm por falta de recursos emocionais, ou psíquicos, ou racionais. Não consegue entender o argumento do outro de boa forma. Algumas vezes a narrativa diferente é por amor. Você quer entender que o outro, na verdade, está querendo dizer aquilo que ele não está tentando dizer. Ou por esperança, ou pelo próprio repertório. Eu costumo agir assim, então entendo que ele está agindo assim por essa razão. O mesmo evento, uma mesma história, pode ser contada e ouvida de muitas formas, dependendo de quem fala, a quem fala, sobre quem fala e sobre o que fala. E tudo isso faz com que, às vezes, sem má intenção, haja narrativas diferentes. Isso não é mentira. E isso não é fake news. Isso é a multiplicidade de narrativas. Na Parashá da semana, existe justamente o grande exemplo disso. Os judeus estão prestes a entrar na terra de Israel. São enviados 12 espiões, um de cada tribo, para ver como a terra é. Eles voltam e 10 dizem uma coisa e outros 2 dizem o contrário. 10 dizem que a terra é terrível, que os habitantes são gigantes, que as frutas são enormes e que não vamos poder fazer nada aí. Melhor voltemos para o Egito. E os outros 2 dizem, vimos uma terra muito boa. E se vamos querer o suficiente, vamos conseguir. Os comentaristas, tem alguns que são muito emocionais. E dizem, esses mentiram. E outros dizem, não, esses eram corajosos. Os outros 2. Alguns dizem, não, os 2 que disseram, é genial e vamos poder, arriscaram muito. Não contaram toda a verdade, talvez para poder arrastar o povo a fazer o que Deus e Moisés falaram.
a maioria dos sábios dizem, com um pouco mais de distância, os dois tinham razão. O leitor, tadinho, se pergunta, como é possível que os dois tinham razão, dizendo o contrário? Parece a piada do Rabino que dava razão a todos, inclusive ao terceiro que falou, Rabino, como é que você dá a razão a um e a outro? Os dois estão dizendo coisas contrárias. E o Rabino olhou para o terceiro e que falou, você também tem razão. Essa piada é maravilhosa. Porque um rabino é uma pessoa que tenta buscar a razão de verdade de cada. Tem rabinos, como em todas as profissões, que não se importam com nada. E dão a razão a qualquer pessoa, desde que venha na sinagoga, ou que sorria, ou que doa, enfim. Mas a verdade dessa piada, que está no fundo, é que todos têm alguma razão. E a questão é encontrá-la e entendê-la. Os sábios disseram, os 10 tinham razão e os outros 2 também. E ninguém mentiu. É outra narrativa sobre a mesma realidade. A terra era grande, quer dizer, era forte, dura, difícil, requeria um grande esforço. E o prognóstico dos 2 era uma aposta. Pode ser que não vamos conseguir, pode ser que sim vamos conseguir. Existe na tradição judaica 2 frases para esta situação, opostas, claro. Senão eu não traria isso para que vocês tenham que pensar na mesa de Shabbat. Uma diz, Kabdeu vechasdeu, que significa respeite ele e suspeite dele. Ou seja, não se confia demais. Respeite todo mundo, não diga de ninguém, esse é um bobão, ele não vai entender, eu faço qualquer coisa. Respeite e suspeite. Tem interpretações diferentes, alguns dizem, trate todo mundo bem, mas ao mesmo tempo com cuidado. Dê crédito, mas nem tanto. E a outra frase diz, Heyedan kol adam lechav zchut. Sempre que for julgar alguém, primeiro, dê crédito. Quando você não sabe qual foi a intenção, não conhece todos os detalhes, falta alguma coisa, suponha o bem. Dê crédito. Se eu não conhecesse vocês, diria, claro, estamos aqui, temos que dar crédito, somos todos bonzinhos, sinagoga, rabino, Torá, etc, etc. Mas não é essa a mensagem. Quando você dá crédito demais, algumas vezes acaba sendo enganado. Algumas vezes porque a pessoa pensa que você não está firme. Alguns dizem que toda a questão com o Irã, não tudo, mas muito tem a ver com isso. Quem mostra que é mais forte, por isso está ameaçando. E ameaça todo mundo. Até a Europa, e Putin, e Trump, para não ficar parecendo fraco demais, que dá crédito demais, que podem se confiar. Às vezes você dá crédito e com isso gera responsabilidade. Algumas vezes é o contrário. Algumas vezes é o contrário. Então, por outro lado, não dar crédito às vezes gera suspeitas também em você e também na pessoa e acaba se comportando pior. Então, o que é o que temos que fazer? Acreditar ingenuamente, desacreditar e suspeitar e gerar situações, eu me cuido e você também. Meios termos. As histórias, nos mostra o Talmud, têm muitas caras. Tem muitas formas de serem vividas, contadas, escutadas, ignoradas. O mesmo nos dizem os psicanalistas. Que fazem, afinal de contas, eles? Escutam de formas diferentes o que está sendo dito. O mesmo nos dizem os publicitários. A mesma coisa pode ser dita de formas diferentes e vendida ou não. Afinal de contas, tudo é assim.
não porque seja relativo, sino porque tem perspectivas diferentes. Eu quero, antes de terminar, convidar, outras vezes já fizemos um pequeno exercício mental, ou emocional, ou espiritual, antes de começar a prédica. Hoje, vamos fazê-lo no final. Até agora você estava escutando, com mais ou menos atenção, claro, normal. Agora não precisa escutar mais nada, agora se escute a si próprio, a si próprio. Tente ir atrás na sua vida e busque alguma situação na qual houve uma história sua, ou de alguém próximo, ou de um terceiro, não tão próximo, que primeiro foi contada de um modo, e depois você soube outras formas de contar essa mesma história. Já tem? Já encontrou? Busque. Busque. Todos temos histórias assim. Em uma versão, tal era o vilão, mas na outra, o outro era o vilão. Ou ninguém era. Busque uma história que teve uma interpretação e depois outra. E se puder, encontre uma história que depois teve uma terceira interpretação, que mudou tudo. Fique lá. Tente ver a quem você culpou e devia ter perdoado. A quem você perdoou e devia ter culpado. Quem te culpou a você e devia ter te perdoado. Devia ter te dado crédito. E quem te deu crédito e você não merecia. Eu gostaria de nos desejar nesse Shabbat que tenhamos a lucidez, a sensibilidade e a amplitude de espírito na mente e no coração, para acreditar e cuidar, confiar e suspeitar, compreender as realidades em todas as suas complexidades, com todos os seus elementos, tentando evitar as parcialidades. Que saibamos reconhecer que nós somos parciais. Nós escutamos tudo, absolutamente tudo, somente através de nossas experiências, de nossos ouvidos, de nossos corações, de nossos medos, de nossos amores e nossas esperanças. Que possamos compreender as realidades da forma mais ampla e diversa possível, dos modos mais construtivos e curativos, que tragam o melhor do potencial de cada um. Shabbat Shalom.